Olá, seja bem-vindo ao 24º dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, alinhando o nosso coração com o coração do Pai, com aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós a cada amanhecer, porque sim, tudo se renova e nós podemos nos escolher, nos renovarmos na presença, no amor dele, lembrando ao despertar que somos filhos amados de Deus, fomos criados imagem e semelhança de Deus. E quando ativamos isso em nós, que somos imagem e semelhança do Criador, o que pode nos parar? O que pode nos frear? O que os outros pensam? O que os outros falam? O trauma lá da infância? O ranço do vizinho, do amigo, do parente, do familiar? A mágoa, o ressentimento, a culpa que você carrega por uma vida toda? Não, nada pode te separar desse amor genuíno. Nada pode te separar e te parar, porque você é criatura divina. E sim, o que Deus criou, o que Deus fez é perfeito. Tudo o que ele fez é perfeito. E se somos imagem e semelhança dele, obviamente somos perfeitos. O que nos tira da perfeição, o que nos tira dessa dessa fluidez e desse alinhamento com o Pai? A nossa humanidade, o ser humano, essa fragilidade que somos presos aqui, que é a matéria, nos cega, nos limita, nos separa do amor de Deus. Lá em Romanos tem uma parte, eu acho que é Romanos 8, que diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus, nem o passado, nem o presente, não, nem o passado, nem o futuro, enfim, fala várias coisas, nem a vida, nem a morte. Vamos ver se eu acho aqui. Nada pode nos separar do amor do Pai, exceto o nosso passado. Então, assim, ele fala várias coisas, mas ele não fala do passado, achei. Eh, ele fala várias coisas, mas ele não fala do passado, ou seja, porque o passado. Olha só, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, olha só, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que se nós não estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, se nós não acordamos todos os dias declarando que Jesus é nosso único Senhor e Salvador, que nós nos conectamos à presença dele, que nada nos separa dele, que nós servimos só e somente a presença dele, se nós não acordamos fazendo essas declarações, nos conectando profundamente a isso, nós nos separamos do amor de Deus. Por quê? Porque nós voltamos lá atrás. Tem um médico canadense, Gabor Maté, que ele diz assim, que quando algo é ativado em nós, quando é acionado em nós, sabe quando está tudo bem e do nada é ativado em nós uma raiva, uma irritabilidade, uma reação agressiva e nós nem compreendemos de onde vem? Quando isso acontece, é ativado em nós um gatilho mental de alguma memória de dor. E quando isso acontece, nós não reagimos com a idade do aqui e agora, com o adulto que somos no aqui e agora. Nós reagimos com a idade que o trauma aconteceu. Ou seja, imediatamente nós voltamos lá para o passado. Quando nós voltamos para o passado e ativamos isso, esse comportamento em nós, essa reatividade em nós, nós nos separamos. Está aqui, nós nos separamos da presença e do amor de Deus. Nós nos separamos da presença e do amor genuíno de Jesus que já está em nós. E sim, hoje é dia 24 de dezembro. É véspera de Natal, e no Natal nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Nós celebramos o nascimento do que foi um divisor de águas para a humanidade, para todos nós. Sim, nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Nós somos novos a cada amanhecer se nós escolhermos. Só que o Natal, por si só, ele traz consigo todas essas memórias afetivas, toda essa carga, tudo que nós vivemos, tudo que foi vivido em todos os natais anteriores, ele traz, né? Então, assim, não só do Natal, mas é uma época do ano que já está terminando o ano. Logo, tudo que traz esse findar, esse terminar para a mente humana, traz consigo dor, porque a nossa mente ela não foi programada para terminar. Nós não recebemos isso lá na criação em terminar. Deus não nos criou para que morrêssemos. Deus não nos criou para que nos separássemos do amor dele, como aconteceu com Adão e Eva, que separou, teve esse rompimento. E aí Deus mandou Jesus para que pudéssemos resgatar essa conexão e essa fluidez. Só que tudo isso já
está registrado em todos nós. Esse findar, esse terminar, traz consigo dor. E aí, quando está terminando um ano, quando está se aproximando do fim, e o Natal ele está muito próximo do final do ano, traz consigo muitas memórias, tudo que foi vivido neste ano, mas traz também todas as memórias do passado. E quando nós voltamos para o passado, nós vamos agir conforme fala Gabor Maté, que é um médico canadense que ele é muito estudioso, ele trabalha muito sobre traumas, sobre como o cérebro reage diante dos traumas, especialmente na infância. Então ele traz isso com muita precisão, com muito estudo, dizendo que nós voltamos, porque o nosso cérebro automaticamente volta para aquela memória, e aquela memória começa dominar e a comandar as nossas ações e reações, ele começa a comandar o nosso modo operante. E é essa clareza que eu quero trazer para nós nessa véspera de Natal, que nós possamos estar em presença aqui no nosso lugar. E para isso eu vou sugerir para todos nós que antes de qualquer convívio social ou familiar, qualquer coisa, que você traga para esse dia hoje, para o aqui e agora, ouvindo esse vídeo, já traga em presença. Fale o seu nome em voz alta e diga em voz alta o seu nome completo, a sua idade e o dia de hoje. Hoje é dia 24 de dezembro de 2025. Quando você traz essa informação para o seu cérebro, se ele estava preso lá numa memória, se ele estava no modo operante, agindo com uma memória lá do passado, você vai, opa, você já traz para o seu cérebro o aqui e agora. E é isso que nós precisamos estar, porque quando você traz aquela memória, lá naquela situação, na sua infância, ou há 10, 15 anos atrás, quando você viveu aquilo, quando você viveu este Natal, você não teve uma escolha consciente. A memória que foi registrada não foi uma memória de escolha consciente, foi uma sobrevivência automática. E quando nós estamos nesse modo sobrevivência automática, nós ficamos com a nossa amígdala cerebral, já falei disso aqui, no comando, e não o córtex pré-frontal, que é o racional, que é o que filtra todas as memórias e traz para aqui e agora. Não, nós ficamos com a amígdala cerebral ativada. E quando a amígdala está ativada, nós ficamos no modo luta ou fuga, nós ficamos no modo sobrevivência. E quando estamos nesse modo sobrevivência, nós levamos tudo para o lado pessoal, nós entramos em disputa, nós entramos literalmente num cabo de guerra, de querer provar que estamos certos, de querer que a nossa opinião prevaleça. Nós entramos nesse eu dou conta de tudo sozinho, sabe? Então, assim, é para esse lugar e essa clareza que eu quero trazer para todos nós. Sintomas de que você está com a sua amígdala cerebral ativada porque você está preso em alguma memória lá do passado, porque você está preso em algum modo operante de que aconteceu algo lá na infância, eu trago isso e eu repito isso em todos os natais, trazendo situações diferentes, sim, pessoas diferentes, personagens da sua história diferente, mas o mesmo sentimento daquele Natal de quando talvez você tinha 5 anos de idade, 10 anos de idade, e que marcou profundamente, e aí você traz até hoje e cria bolo até hoje no seu Natal aqui, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus familiares, só muda o cenário, mas o sentimento é sempre o mesmo, é um sentimento de insatisfação, de ingratidão, de tristeza, de depressão, de profundo pesar, e aí isso pesa toda a atmosfera. Então, sintomas de que a sua amígdala está ativa e não o seu córtex pré-frontal, quando lembrando, se a sua amígdala está ativa é porque você está preso lá no passado. E quais são os sintomas? Aquilo que eu comecei a falar, você entra em disputa, você quer se provar a qualquer custo, você quer que a sua opinião prevaleça a qualquer custo, você controla tudo, você quer que as pessoas façam da forma que você quer que seja. Então você controla como vai ser a ceia, como que vai isso, como você não aceita a opinião das outras pessoas, você não está receptivo à opinião das outras pessoas e nem tampouco à convivência com outras pessoas. Você quer dar conta de tudo sozinho, então assim, você quer tanto estar no controle que você quer dar conta de tudo sozinho. Por quê? Porque a amígdala ela faz isso. Porque se você não estiver no controle, você vai experimentar de novo aquilo que foi o seu trauma. Você passa o Natal inteiro, você passa todos esses dias do Natal sempre na defensiva, sempre querendo provar algo a alguém. Você está o tempo todo se autoafirmando. Se você faz
um Natal em família e combina de cada um levar um prato, por exemplo, você está o tempo todo afirmando que o seu prato é melhor, você está desdenhando do prato do outro, você está fazendo piadinha malvada diante do que o outro fez, do esforço que o outro fez para cozinhar aquilo, porque de repente para o outro não foi tão simples, você está diminuindo o potencial do outro de fazer alguma comida ou de trazer algo, ou de ter comprado algo para trazer. Você está sempre diminuindo o outro e salientando que você é forte, que você consegue, que se não fosse por você aquela ceia não teria acontecido, esse Natal não estaria acontecendo. Então, assim, você não fala verbalmente com todas as letras, mas você fica dando indiretas para diminuir os outros e para salientar o que você fez. E com isso você tenta salvar todo mundo no sentido de, se não fosse eu, isso não estaria acontecendo. Então, você está sempre mostrando que você salvou o Natal de todo mundo, que você fez isso, que você fez aquilo. Ou seja, você está carregando todo mundo nas costas. Ou quando você não concorda de cada um levar um prato e deixa que eu faço tudo. Então, você quer fazer tudo sozinho. Você quer resolver, o Natal de todo mundo. Você quer comprar presente para todo mundo. Você compra os seus presentes e os presentes dos outros. Então, quando você faz isso, é porque você está ainda preso em memórias lá atrás. Você está exausto, você está muito cansado, você sai reclamando, se anulando, esperando o reconhecimento. Você está sempre nesse. É como se fosse uma rodinha de hamster, sabe? O ratinho que fica correndo dentro da rodinha. Você fica nessa murmuração, nessa reclamação, porque eu tô cansado, porque isso, porque aquilo, e fica sempre. E aí você não desfruta, você não contempla. Então, quais são as soluções para que você tenha, as dicas para que você tenha um Natal em presença, um Natal que tira você lá dessa memória do passado e te traz para o aqui e agora. A primeira coisa que você tem que fazer é se reconhecer qual é o seu lugar. Volta para o seu lugar, volta para o seu eu. E aí você se chama em presença, fala o seu nome, a sua idade, o dia de hoje. Então você se reconhece, você volta para si. E aí você, no seu lugar, você consegue olhar para as pessoas e perceber que as pessoas não fazem as coisas para te atingir, as pessoas não fazem as coisas para atingir os outros. Tudo que as pessoas fazem, elas só estão mostrando mais sobre elas mesmas. Então eu te pergunto, o que você está mostrando sobre você? Escolha voltar para si, escolha voltar para o seu lugar e zerar todo o barulho, zera todas as expectativas. Não faça as coisas para esperar reconhecimento, não faça as coisas para esperar que o outro valide o que você fez. Faça porque você serve com amorosidade, porque você serve com aquilo que você tem dentro do seu coração. Lembra que cada um transborda daquilo que carrega? Então, se o outro está transbordando indireta, cutucando, trazendo piada malvada, instigando contenda. Isso é sobre ele, é porque ele está cheio de contenda dentro dele mesmo, cheio de confusão e de briga interna com ele mesmo. Escolha nesse Natal voltar para o seu lugar e transbordar mais amor, mais servidão. O maior que serve, o maior exemplo foi Jesus Cristo. Se nós estamos celebrando o aniversário dele, ele é o maior exemplo para nós de como deve ser o nosso Natal. O nosso Natal deve ser a primeira coisa em presença. Jesus sempre estava nele. Ele nunca desviava o olhar de Deus. Ele nunca desviava o olhar daquilo que Deus tinha colocado no coração dele, na missão de que ele tinha aqui no planeta Terra. Então, o primeiro lugar é voltar para si. Segundo, servir, transbordar daquilo que você tem dentro do seu coração. Quando você transborda, quando você serve com aquilo que você tem, você compreende que o outro também está servindo com aquilo que ele tem. E se está machucando, se está ferindo o ambiente, você pode escolher simplesmente silenciar e se retirar. Você não precisa entrar em contenda. Você não precisa entrar no mérito do que o outro está transbordando. Lembra, você não consegue salvar ninguém. Você precisa salvar só a si mesmo. E esse Natal, essa é a maior e a cerejinha do bolo. Salve a si mesmo, salve o seu coração. Olhe para o seu coração, ressignifique tudo que foi e escolha estar nesse estado de presença, nesse lugar de que você serve com amorosidade e que se começou a ficar tóxico, se começou a ficar pesado, você se retira, porque se começou a pesar é porque você já está tentando salvar alguém. Se começou a pesar é porque você já entrou na contenda de alguém. Então, tem que ser leve, tem que ser amoroso, tem que ser um servir fluido e generoso, e não pesado, e não.
cheio de disputa, entende? Então é para este lugar que nós precisamos estar nesse Natal, do nosso lugar, só do nosso lugar nós conseguimos ter inteligência emocional. Lembra do tripé? Do tripé da inteligência emocional. Então, só do nosso lugar nós conseguimos ter inteligência emocional, só do nosso lugar nós conseguimos ter uma servidão generosa e amorosa, nós conseguimos servir de maneira generosa e amorosa. Só do nosso lugar é que nós temos força e posicionamento de nos retirarmos se algo estiver tóxico e pesado. Só do nosso lugar nós conseguimos entregar sorrisos, amorosidade e alegria. Só do nosso lugar nós conseguimos perceber o ambiente. Só do nosso lugar nós conseguimos olhar as pessoas como elas realmente são, zerar todas as expectativas sobre os outros e sobre as situações. Só do nosso lugar. Então, esse é o convite para esse Natal. Esteja no seu lugar, e no seu lugar você se conecta profundamente ao amor de Cristo, nosso Senhor, de Jesus, que é o aniversariante. Só no nosso lugar nós conseguimos alinhar o nosso coração com o coração dele e compreendermos o que ele espera de nós em cada situação, em cada pessoa que ele nos trouxer neste Natal. Nós não precisamos ser omissos, mas nós precisamos estar no nosso lugar. Omissão é diferente de passividade. Nós não precisamos nos omitir diante das situações. Nós precisamos permanecer posicionados. E posicionados nós conseguimos permanecer em nós e escolher como vamos reagir. Faça deste Natal um divisor de águas para você e para sua família. Escolha permanecer no seu lugar, porque sim, só do seu lugar você transmite e transborda do amor genuíno que há dentro do seu coração. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu Natal. Eu desejo um Natal repleto da presença de Jesus, porque sim, esse é o real significado do Natal, é a presença, é exalarmos, é transbordarmos da presença dele neste Natal e em todos os dias do ano todo. E o ano de 2026 está logo ali, que nós possamos escolher permanecer conectados à fonte criadora de tudo que é essa presença de Jesus, para que possamos transbordar do amor, da gratidão, da sabedoria dele em todas as áreas das nossas vidas. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e eu te espero amanhã para o nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito e permanecendo nessa presença generosa e amorosa que é a presença de Jesus.